Oi, gente, bem-vindos à quarta leitura do Inferno de Dante. Antes da gente iniciar a leitura, eu quero lembrar vocês de, caso estejam assistindo no YouTube, não esquecer de deixar um like, de seguir o canal e, se for pelo Spotify, de avaliar o podcast e também seguir o podcast. A gente parou no canto de número 16, ainda no sétimo círculo, então vamos para o título. Sétimo círculo. Vale do Flagetonte, terceiro giro, deserto incandescente, violência contra a natureza. Os políticos de Florença. Agora eu já podia ouvir as águas que caíam para o círculo seguinte, com um som murmurante, como um zumbido que se ouve de colmeias fervilhantes. Quando vi 3 sombras muito juntas, que se destacaram de outros grupos e vieram até nós sob a chuva daquele tormento agudo, um deles exclamou, quando nos aproximamos: "Pare, pois pelas roupas que usa, você parece ser um cidadão de nossa cidade corrompida." Ai, quantas cicatrizes eu vi em seus membros, tanto antigas quanto recentes, feitas pelas chamas. Ainda agora a memória reaviva minha compaixão. Ao ouvi-los, meu mestre parou e disse: "Espere um pouco." E olhando para o meu rosto, demonstre alguma cortesia para com eles, e por causa desse fogo e pela natureza deste lugar, seria mais apropriado ir ao encontro deles ao invés deles irem até você, e acelere seu passo. Quando paramos, eles novamente se combinaram em sua velha canção de lamento. Em uma roda, todos os 3 ficaram entrelaçados. Portanto, se escapar dessas regiões perdidas e um dia voltar a ver a doce luz das estrelas, então deverá se orgulhar e poderá dizer: "Eu estive lá." Peraí que eu me perdi. Ele estava pensando, tá? Quando paramos, eles novamente se combinaram em sua velha canção de lamento. Em uma roda, todos os 3 ficaram entrelaçados. Eu pulei uma página, eu acho. Acho que não tá fazendo sentido. Calma aí, que as páginas estão muito grudadinhas. Tá, em uma roda, todos os 3 ficaram entrelaçados e, como os atletas bem oleados e nus costumavam se encarar, cada um estudando o aperto que lhe serve melhor, antes que os golpes e feridas comecem a cair. Assim, cada um deles olhava fixamente para mim, enquanto giravam, torcendo seus pescoços, com os seus pés em constante movimento. Aí tem uma nota que eu achei curioso. O que ele quis dizer com isso? Com os pés em constante movimento. As 3 sombras, as quais é proibido parar de andar, agarraram-se umas às outras em uma dança e continuaram girando em círculos de areia. Entendi. Então eles não podiam parar de andar, então eles estavam, acho que de mãos dadas, né? Algo assim. Girando em círculos. Para ficarem parados no mesmo lugar. Se a miséria deste lugar, cheio de areia, e nossas queimaduras, bolhas e peles descascadas te causassem repugnância. Então começou. Que pelo menos nossa fama e boa vontade permitam que nos diga quem é você, cujos pés vivos vagueiam sem medo através deste inferno. Pois este que você vê, em cujas pegadas eu piso, embora agora esteja com o corpo esfolado e nu, mais do que você pensa, foi figura do alto grau em vida. Era ele o bom neto de Gualdrada. Ele é Guido Guerra, aquele que, com uma espada e com um conselho astuto, fez coisas poderosas. O outro que pisa na areia em minhas pegadas é aquele cujo nome deveria ser querido na terra, pois ele é Tagiano Aldobrandi. E eu, que junto com ele sou atormentado, era Jacobo Rusticucci. Certamente, mais do que tudo, minha feroz e pérfida esposa causou a minha ruína. Eu vou ver uma nota porque eu quero saber o que aconteceu com ele. Esse em específico que tá falando.
É cavalheiro de origem humilde, criado dos amigos de Dante, os Cavalcanti. Pouco se sabe sobre ele. É certo que ele teve um casamento infeliz, o que é evidente pelo texto. Então a gente não vai saber o que aconteceu com a esposa dele. Se eu tivesse... Acho que aqui eu não tinha pensando. Se eu tivesse algum escudo ou abrigo contra o fogo, eu poderia me proteger e ir em encontro deles, porque meu mestre com certeza teria permitido. Mais uma vez, eu ficaria todo assado e queimado. O terror prevaleceu sobre a boa vontade e eu me contive, porque eu estava louco para abraçá-los. Então eu disse: não é repugnância, mas sim dor, que sua condição em meu seio... Repetir. Não é repugnância, mas sim dor que sua condição em meio... Meu Deus! Não há repugnância, mas sim dor que sua condição em meu seio despertou. E saibam que ela vai doer fundo por muito tempo. Quando meu mestre falou comigo sobre vocês, tamanha foi a expectativa que me agitou, pois eu sabia que eram pessoas honradas. Sim, eu sou da sua cidade e dou minha palavra. Eu sempre disse, e também muitos outros dizem, sobre seus feitos, seu caráter e seu nome honrado. Para as doces frutas eu vou, e deixo para trás o fel, como prometido a mim por meu guia verdadeiro. Mas primeiro eu devo descer até o centro do inferno. Que sua alma possa conduzir seus membros por muitos e longos anos, o outro respondeu. E ainda depois possa tua fama continuar a brilhar. Mas diga-me, por acaso o mérito e a cortesia permanecem ainda hoje em nossa terra? Ou estes já desapareceram por completo? Pois Guglielmo Bolsier, que chegou há pouco e tornou-se nosso companheiro nesta desgraça, causou-nos com suas palavras uma imensa tristeza. Novos ricos e novas fortunas surgem de repente, gerando em ti tanto orgulho e extravagância, ó Florença, e por isso muitos já têm chorado. Assim bradei, ainda ele falando, assim bradei com o semblante elevado, mas protegendo-me do fogo que caía. Não, aqui é o Dante pensando já. Assim bradei com o semblante elevado, mas protegendo-me do fogo que caía. E os três se entreolhavam ouvindo essas verdades, e disseram: se sempre respondes aos outros dessa maneira, tão claramente, então feliz de ti, quando precisares clamar a verdade. Portanto, se escapar dessas regiões perdidas e um dia voltar a ver a doce luz das estrelas, então deverás se orgulhar e poderá dizer: eu estive lá. Não deixe de falar sobre nós entre os que vivem. Não deixe de falar sobre nós entre os que vivem. Então a ciranda se desfez e, enquanto eles desapareciam, suas pernas ágeis como asas golpeavam o ar. Mais breve do que um amém. Foi o tempo que levou para que eles desaparecessem de nossa vista. Assim, mais uma vez, meu mestre liderou o caminho, e eu o segui. Não muito depois, chegamos a um ponto onde a água caía e rugia tão forte que mal podíamos ouvir as nossas próprias vozes. Era como um rio que tem seus próprios caminhos, primeiro a partir do Monte Viso, rumo ao leste, a partir da costa esquerda dos Apeninos, como Aquacheta, conhecido nas terras altas, por esse nome antes de mergulhar em seu leito, e cujas águas correm com outro nome antes de Ford. Reverberamos acima do Mesteiro, em São Bento, onde haveria um amplo espaço para mil, caía da montanha um salto em cascata. Descemos pelo penhasco com água tingida de vermelho. Não sei se é tingida. Descemos pelo penhasco que a água tingida... entendi. Que a água tingiu de vermelho. Descemos pelo penhasco que a água tingida de vermelho e vislumbramos a queda d'água que ecoava forte, surpreendendo os ouvidos com seu tremendo estrondo.
Havia um cordão amarrado na minha cintura, com o qual eu pensei que poderia contar quando enfrentei o leopardo de pele pintada. E depois de soltá-lo por inteiro, assim como o meu guia me mandava fazer, entreguei-o a ele amarrado e enrolado. E então, curvando-se um pouco para a direita, o mestre alcançou a beira do abismo e lançou fora o cordão, que desapareceu de vista. Alguma coisa estranha está para acontecer, pensei eu, depois deste estranho sinal, pois o meu mestre busca alguma coisa com o olhar. Como precisamos ter cuidado com aquele que vem, não apenas os nossos atos. Como precisamos ter cuidado com aqueles que veem não apenas nossos atos, mas também têm o dom de ler nossos pensamentos. Pois ele me disse: ele deverá emergir em breve, assim eu espero. O que tua mente espera, logo verás. Aquilo com que sonhas será conhecido de forma clara. Acho que aqui estou falando de manifestação, né? Diante da expressão de verdade que parece falsa, um homem, quando puder, deve guardar sua língua, para que ele não seja culpado sem ter transgredido. Contudo, ó leitor, agora eu devo falar, e eu juro pelas linhas desta minha comédia, e que meu verso encontre favor por longos anos. Que eu vi uma forma que nadava pelo ar, indistinta, pelo total obscurecida, mas visível o suficiente para encher de medo o coração mais forte. Era como alguém que emerge depois de ter mergulhado para libertar uma âncora que estava presa, ou alguma coisa escondida no fundo do mar, com os pés recolhidos e os braços totalmente abertos. Canto de número 17, sétimo círculo, Vale do Flagetonte, terceiro giro, Deserto Incandescente, Violência contra a Arte, Gerião, guardião do oitavo círculo. Então, acho que aqui a gente já vai estar saindo do sétimo e indo para o oitavo. Eis a serpente vil de cauda pontuda, que corta montanhas e estilhaça fortalezas, aquele cujo fedor a tudo corrompe, e faz o mundo inteiro adoecer. Assim falou meu guia, e acenou para que ele pousasse bem perto, onde findavam as passagens construídas em pedra. E aquele elige nojenta de desonestidade aproximou-se de nós com a cabeça e o peito, mas não puxou o rabo para cima da margem. Seu rosto expressava uma justiça humana e era muito benigno em seu semblante, mas era como uma serpente em todo o resto. Em ambos os braços cresciam pelos nas axilas, nas costas e no peito, assim como nos flancos. Havia muitas medalhas decoradas em vários tons. Nenhum tecelão, turco ou tártaro jamais criou um tecido mais colorido, em fundo ou estampa. Nem por aracne semelhante bordado foi feito. Como as barcaças ficavam às vezes nas costas, parcialmente na água e em parte na terra seca, e assim como na distante e glutona Alemanha. Os guerreiros acampados ficavam em pé, alertas. Assim estava a besta, com as duas patas dianteiras sobre a borda pedregosa que contorna a areia. A sua cauda fazia tudo em volta tremer, enquanto erguia no ar seu tridente envenenado, que, como um escorpião, era armado como um ferrão. Meu guia disse: agora é melhor passarmos de lado. Devemos alcançar, assim, a uma pequena distância, a besta maligna que ali está agachada. Então descemos do lado direito e demos 10 passos até a borda externa, para evitar a areia e a chuva de fogo. E quando estávamos próximos à besta, eu notei um pouco mais adiante, sobre a areia, algumas pessoas sentadas perto do abismo.
Faltam apenas este, para que o fundo deste círculo seja completamente conhecido. Disse-me então o mestre. Avance sozinho, vá até lá conhecê-los. Faça indagações de maneira sucinta. Enquanto você vai até lá, vou negociar com esta besta, para pedir que nos ajude, com seus ombros fortes. E então, eis que, sozinho, eu avançava na borda externa daquele sétimo círculo, onde agachava-se uma turba angustiada. E aqui eu vi na nota que esse de turba angustiada são agiotos, ou pessoas com pecados similares. O desânimo transbordava de seus olhos. Eles abanavam as mãos, buscando em vão algum alento diante do solo quente, sempre ardente em chamas. De outra forma, não fazem os cães no verão. O cão avança seu focinho e abana suas patas, quando picados por mosquitos ou infestados por pulgas. E aqui tem uma imagem que descreve, que mostra como que é esse monstro que eles falaram, né? E realmente ele tem uma cabeça que parece humana, só que bem grande, ou talvez seja por conta da distância que ele está em relação às pessoas que estão aqui, mas parece que a cabeça dele é grande. E ele tem um corpo de cobra, sendo que a parte do tronco, né, é como se fosse o tronco e até as pernas, né, tipo, grandes, com proporcional à cabeça, e a cauda fosse o restante do corpo de uma cobra, indo afinando, sabe, até o finalzinho da cauda. E ele tem asas. E aparentemente ele parece estar, tipo, deitado. Então ele parece um gato deitado, tipo o corpo de um gato, um cachorro deitado, sabe? Só que com asas, cabeça humana, e a cauda é gigante e parece um corpo de uma cobra, a cauda. Continuando. Só um ponto aqui que eu vi, eu tava lendo aqui, quando ele falou que ele dobrou à direita, aqui menciona que é a segunda e última vez em que eles dobram à direita enquanto estão andando no inferno. E isso tem pode, né, ter um significado simbólico referindo-se à proteção contra a fraude que é obtida mantendo-se no caminho correto. Nossa, que da hora. Não tinha pensado nisso. Continuando. E ao observar alguns que estavam agachados debaixo da chuva de chamas dolorosas, não pude reconhecer o rosto de ninguém, mas vi uma bolsa pendurada no pescoço de cada um com seu problema e sua cor especial. E cada um, preocupado, vigiava sua própria bolsa. Nossa, eu acho que é uma referência de, tipo assim, até no inferno eles estavam muito preocupados com o dinheiro. Todo mundo fala assim, quando você morrer você não vai levar o seu dinheiro, né? Tipo, o teu dinheiro vai ficar aqui na terra e tu vai morrer. E eles, no caso, têm aquele apego no inferno com um suposto dinheiro, né? Olhando em volta, atraído para o meio deles, eu vi o que parecia um rosto e semblante de leão, sobre uma bolsa amarela desenhada em azul. E então meus olhos seguiram adiante e vi outra bolsa que era vermelho sangue e exibia um ganso mais claro do que a manteiga. E então um deles, cuja bolsa era branca e trazia em azul o brasão de uma porca prenha, pergunto-me, o que você está fazendo neste poço? Vá embora, e como ainda não está morto, saiba que o meu antigo vizinho Vitalino um dia ocupará o seu lugar em meu flanco esquerdo. Entre toda esta ralé florentina, eu sou paduano, e eles me atordoam. Ficam gritando o tempo todo, venha logo, rosa da cavalaria, que tanto adoramos. Venha logo para cá, com sua bolsa de 3 pontas. Então ele fez uma careta e botou a língua para fora, como um boi que lambe o próprio nariz. E eu, receoso de contrariar o meu mestre, voltei para o lugar onde ele me aguardava e dei as costas àquele espírito detestável. Eu encontrei meu guia, que já estava montando nas costas daquele grande animal feroz, e me disse, ora, vamos, tenha coragem. O Dante sendo a pessoa mais medrosa. Essas páginas são todas grudadinhas. Ainda desceremos por muitas escadas como esta.
Monte aqui na minha frente e eu sentarei atrás. Assim a cauda não poderá te ferir ou assustar. Como quem sente a febre coartando, se aproximando, e sente arrepios com as unhas já azuladas, e a visão de uma sombra faz estremecer. Assim eu fiquei a ouvir esta ordem. Mas então eu senti a ameaça da vergonha, que, diante do gentil senhor, torna o servo corajoso. Sobre os ombros largos, então, tomei meu lugar. Eu queria falar, mas não conseguia mexer a língua, e então pensei: por favor, abrace-me forte. E ele, que tantas vezes me ajudou em outros perigos, sustentou-me assim que eu montei. E lançou os braços fortes ao meu redor, e disse: agora, Gerião, vá em frente, faça as curvas com cuidado e aterrisse de forma suave. Pense no novo fardo que foi colocado sobre você. Como um barco, quando está de partida, move-se primeiro para trás, assim a besta decolou. E quando ele sentiu que havia espaço livre, ele virou a cauda em direção ao peito e, esticando-se, moveu o rabo como uma enguia. Juntou as patas contra si e deu um impulso no ar. Faetonte não deve ter sentido maior terror, nem mesmo quando deixou caírem as rédeas, pelos quais o céu, como se conta, foi incendiado. Nem o infeliz Ícaro, quando percebeu que sua plumagem caía, conforme a cena esquentava, enquanto seu pai gritava: não vá por aí, maior foi o terror que senti ao ver que era levado por onde não havia nada senão ar e vazio, pois eu nada conseguia distinguir, exceto a besta. Ele pairava de forma lenta em direção ao abismo, e descíamos em espirais, o que só percebi pelo vento que senti sobre os pés e contra meu rosto. À nossa direita, eu ouvi ressoar um rugido terrível, bem abaixo de nós. Então estiquei o pescoço e olhei para baixo. O medo de cair me oprimia profundamente. Comecei a ouvir lamentos e, vendo as chamas, apertei minhas pernas, tremendo mais e mais. Inicialmente, eu não conseguia discernir nada, mas conforme descíamos, as cenas de tormento pareciam estar se aproximando de nós. E como um falcão que por muito tempo voa sem ter encontrado isca ou presa, enquanto o falsoeiro grita: eia, pode descer? Enquanto o falcoeiro grita: eia, pode descer. E volta exausto ao ponto de onde zarpara, e desce fazendo centenas de voltas, magoado e enfurecido para longe de seu mestre. Assim, Gerião nos depositou nas profundezas, ao pé do grande penhasco escavado, e de repente, libertado de nossa carga, voou em disparada como uma flecha lançado no arco. Aí aqui mostra um vídeo dele voando de volta, realmente. Parece um dragão agora, olhando. É como se fosse um corpo de um leão, né? Com asas e uma costa bem de dragão com um rabo de cobra. Canto 18. Oitavo círculo. Malebolge. Primeira bolgia. Sedutores e exploradores. Segunda bolgia. Bajuladores e manipuladores. Há no inferno um lugar chamado Malebolge, que significa valas do mal, feitos de pedra da cor de ferro bruto, assim como o penhasco que o cerca. Nessa região maligna abre-se um fosso. Esse fosso é o oitavo círculo no qual os fraudulentos de todas as espécies são punidos. O fosso fica bem no centro, amplo e profundo, cuja estrutura eu agora descreverei. A área que se estende entre o fosso e a base desse penhasco duro e íngreme é redonda, e seu fundo é dividido em 10 vales, assim como a visão das torres de um castelo, envolvidas por numerosos fossos para que as paredes sejam protegidas. Aqui encontramos disposição semelhante. Igualmente, a partir de seus limiares, muitas pontes levadiças levam para o exterior. Portanto, as cristas da base do penhasco cruzam-se através das valas e barreiras, até chegar ao fosso, que os corta e une a todos. Quando fomos sacudidos das costas de Gerião,
Foi aqui que caímos. Os pés do poeta moveram-se para a esquerda e eu o segui. Meus olhos avistaram novos tormentos à direita, com novos algozes e novas torturas, das quais estava repleta a primeira bolgia. Ao longo dessa vala, pecadores nus se moviam em nossa direção, de frente para nós. Outros, em fila, caminhavam na direção oposta. Da mesma forma, os romanos, no ano de jubileu, confrontados pela poderosa multidão, criaram regras para a travessia segura para o outro lado da ponte. De um lado, de frente para o castelo, deveria estar a multidão que corria para a Basílica de São Pedro, e do outro, aqueles que seguiam para o monte. No solo rochoso sombrio, em ambos os lados, vi demônios com chifres, armados com chicotes, que eles dobravam nas costas dos pecadores. Tem até uma imagem aqui que mostra os demônios, eles têm asas, e os pecadores estão meio que agoniando, né, do chicotar, tentando se esconder e tudo mais. Como aqueles miseráveis pulavam, logo aos primeiros golpes. Bem, ninguém esperava para levar uma segunda ou terceira chicotada. E enquanto eu perseguia, meu olhar se encontrou com o olhar de um desses caminhantes e pensei comigo: este eu tenho certeza que conheço. Então voltei para procurá-lo novamente. Voltei para procurá-lo avidamente. E meu gentil guia esperou de bom grado, enquanto refiz um pouco do meu percurso. Então, o açoitado, pensando em fugir de mim, tentou esconder o rosto sem sucesso, pois eu disse: você que olha para o chão. Se não estou enganado, pelos traços de seu rosto, você é Venedico Cassianêmico. Como veio para aqui, neste molho ardido? Aí temos uma nota aqui, que fala que esse homem ele foi um nobre bolonhês que vendeu Chisolabella, sua própria irmã, para o violento marquês Obiso de este, senhor de Ferrara. Bem feito, então, tá aí. Me lembrou Game of Thrones, né? Tipo, no começo que o irmão da Daenerys vende ela pro... Até esqueci o nome lá daquele povo. Bom, continuando. E ele respondeu: eu não queria responder, mas seu sotaque, claro, traz o mundo antigo à minha memória e me faz confessar. Eu fui aquele que entregou Chisolabella para servir aos desejos sórdidos do marquês, e ainda hoje todos recontam essa história suja. Eu não sou o único bolonhês aqui chorando. Este lugar está tão abarrotado de nós que nem ali entre o Reno e o Savena haverá tantos que falem Sipa, como aqui embaixo. E se você puder dar testemunhos de nós, apenas lembre-se de nossos corações avarentos. Enquanto ele falava, um demônio o açoitou. Anda, rufião! E o feriu com outra chicotada. Aqui não tem fêmeas para você explorar. Eu me juntei à minha escolta e seguimos. Demos poucos passos até chegarmos a um local, de onde despontava uma crista rochosa da margem. Escalamos com facilidade até o topo e viramos à direita nas costas irregulares, deixando para trás os caminhantes daquele circo. Chegamos até uma ponte de pedra sobre a qual um vão se abre, dando passagem aos flagelados. Então meu guia ordenou: olhe com atenção. Esses outros espíritos, nascidos em dias maus, têm os rostos agora escondidos, porque estamos caminhando na mesma direção. Da ponte antiga, contemplamos as fileiras daqueles que passavam para o outro lado, também perseguido pelos chicotes afiados. E o bom mestre, antes que eu pedisse, me mostrou. Veja aquele nobre que vem, todo imponente. Apesar da dor, ele não verte nenhuma lágrima. Que aparência de majestade ele ainda mantém. Aquele é Jazão, que por sua coragem e astúcia derrotou os cólquidos e ganhou o velocino de ouro. Em sua passagem pela ilha de Lemos, onde todas as mulheres, como a ousada, cometeram vil assassinato contra seus maridos. Com promessas de amor e discursos amenos,
ele seduziu a carinhosa Ísfide e planejou uma fraude contra os outros. Ele a abandonou, então, desamparada e grávida. Esse é o crime que o condena a essa dor. E assim, Medeia também está sendo vingada. Os sedutores, como ele, compõem essa multidão. Agora, você já conheceu este primeiro vale e as almas que ele prende em sua mandíbula. Agora temos aqui Dante narrando, né? Já seguimos pelo caminho estreito, que alcança e cruza a segunda margem, e serve como contraforte para outra ponte. Aqui ouvimos quem se lamenta na segunda bógia, e suas respirações ofegantes, e ouvíamos o som de palmas, pois eles estapeavam a si mesmos. As paredes estavam incrustadas com o mofo causado pelas exalações fétidas que se erguiam, travando guerra contra os olhos e o nariz. A vala é tão negra e profunda que só foi possível enxergar o seu final quando chegamos à parte mais alta da ponte. Este foi o lugar que alcançamos, e naquela vala eu vi pessoas atoladas em tanto excremento como o esgoto despejado das privadas humanas. E quando meus olhos varriam aquela visão abismal, eu vi um homem com a cabeça tão suja de merda que eu não distinguia se ele era leigo ou clérigo. Ele gritou para mim: "Por que você olha mais para mim do que para os outros nesta tripulação imunda?" E eu respondi: "Porque, se eu não me engano, eu já o vi antes, com os cabelos limpos. Você é Alessio Interminei, de Luca. É por isso que o olho mais do que os outros." Então ele respondeu, batendo-se na cabeça: "Estou aqui porque fui um bajulador e enganei pessoas com a minha língua perversa." Depois disso, meu guia me chamou. "Chegue até aqui e incline a cabeça um pouco para frente. Avance lentamente até que veja claramente um rosto. Reconhece aquela mulher suja e descabelada que se arranha com as unhas pretas e de sujeira?" Ela não sabe se fica agachada ou se fica em pé. Essa é Thaís, a prostituta, que respondeu ao seu amante quando ele perguntou: "Tens gratidão por mim?" Dizendo: "Sim, tenho demais. Vamos embora, pois já vimos o suficiente deste lugar." Pera, eu não entendi nada. Reconhece aquela mulher suja e descabelada que se arranha com as unhas pretas de sujeira? Ela não sabe se fica agachada ou se fica em pé. Essa é Thaís, a prostituta, que respondeu ao seu amante quando ele perguntou: "Tens gratidão por mim?" Dizendo: "Sim, tenho demais." Mas não entendi qual que é o problema dela ter respondido isso. Deixa eu ter uma nota aqui. Deixa eu achar aqui essa nota. Thaís, personagem da peça cômica de Terêncio. Esta passagem da peça é citada por Cícero em De Amicitia. Tarso, o amante de Thaís, perguntou a seu criado, Gnaton, se ela agradeceu o presente que ele tinha enviado. Magnes Vero... Aqui tá em outra língua, tem a parte de tradução. Thaís mandou-me dizer muito obrigada. Bastava responder sim, muito obrigada, mas ela respondeu muitíssimo. Os bajuladores sempre exageram, quando querem agradar a vontade e o grande ego de uma pessoa. Assim vemos que Dante atribui um papel equivocado a Thaís, pois na verdade o bajulador era Gnaton. Então o erro foi dizer tenho demais. Ok. Bom, a imagem que a gente tem aqui é de Dante e o guia dele, como se estivesse em cima de um muro, né? No caso, de uma rocha, né? Algo assim. E eles conseguissem olhar para baixo e eles conseguem ver como se fosse um rio. Um lagozinho, coisa do tipo, sabe? Como se fosse dentro de uma caverna, né? E eles estão assim, em cima de uma rocha e olhando para baixo, para quem tá abaixo, né? Dessa rocha que eles estão na caverna. E aqui tem várias pessoas nesse rio, como se estivesse tentando se levantar, mas caindo na água. E provavelmente é uma água imunda pra caramba, né? Vamos lá para o outro canto.
Vamos para o canto 19, oitavo círculo. Melebolge, terceira bolgia. Simoníacos. Ó Simão, mago, e seus seguidores miseráveis, profanando e vendendo as coisas de Deus, que deveriam ser as noivas da justiça, fazendo-as fornicar por ouro e prata. Em vossa homenagem soam as trombetas, pois seu lugar é aqui, nesta terceira bolgia. Já havíamos alcançado a próxima tumba e estávamos no meio da ponte, em nossa ascensão, acima dos horrores da terceira vala. Isso aqui é como se fosse um textinho, né, pré os cantos, né, que vão ser lidos agora. Um ponto é que esse Simão, mago, né, Simão mago, ele cometeu o pecado da simonia, que consiste em fixar um preço para uma graça espiritual ou execução de um ofício. Dante destaca que ele era muito praticado pelos papas e, no caso deles, entre outras formas, por meio de nepotismo e eclesiástico. Isso é algo que se faz muito também hoje em dia, algumas igrejas, né, até normalizado, coisas do tipo comprar um terreno, tudo mais. E aqui, sobre esse ponto que ele falou da tumba, provavelmente vai explicar melhor aqui no canto, mas já tem uma imagem aqui. Fala tumba porque as pessoas que estão nessa bolgia, na terceira bolgia, elas estão dentro da terra, estão no chão, né, com o corpo praticamente inteiro no chão, só com um pé para fora, como se fosse um buraco. Não, um buraco no chão que a pessoa caiu de cabeça e só tá com um pé para fora. Ó Pai onisciente, que arte perfeita nos mostras, no céu, na terra e mesmo neste mundo triste. Justo é o seu poder, ao lançar suas condenações. Justo é o seu poder, ao lançar suas condenações. A rocha gelada, tanto nas margens quanto no solo, estava cheia de buracos por todos os lados, todos do mesmo tamanho, e cada um deles era redondo. Nem maiores me pareceram, nem menos largos do que aqueles da minha bela San Giovanni, feitos para servir como bastilérios. Tem uma nota aqui, que acho que não é tão importante, ela é bem gigante, então não vou ler não. Continuando. E um destes, não muitos anos atrás, eu tive que quebrar para salvar uma criança. E que isto cede todos os mal entendidos. E de boca de cada orifício eram projetados os pés e as pernas de um pecador, atados como bezerros. O resto estava enterrado de cabeça para baixo. E as plantas dos pés de todos eles eram incendiadas, o que fazia-se contorcerem em atroz agonia, tentando arrebentar os sarrafos e cordas. Era como se tivesse óleo empalhado na pele. Nossa, tô errando tudo hoje. Era como se tivessem óleo espalhado na pele, alimentando as chamas que lambiam desde os calcanhares até os dedos do pé. Será que dentro do buraco onde eles estavam enterrados, né, de cabeça para baixo, também tinha fogo lá? Ou era só no pé? Mestre, eu perguntei, quem é aquela sombra que sofre mais do que todos os seus semelhantes? É lambida por chamas de um vermelho mais vivo. E ele respondeu, se você desejar, posso te levar mais abaixo até aquele beiral, e por si mesmo saberá sobre ele e seus pecados. E eu respondi, seus desejos são os meus desejos. Você é o meu Senhor e sabe que obedeço sua vontade. E até meus pensamentos ocultos surpreende. Assim, fomos em direção aos muros da quarta vala, e virando para a esquerda, descemos, em direção à estreita rocha perfurada. Meu bom mestre não me deixou sair do seu lado, enquanto não chegássemos perto do buraco onde aquele pecador, esperneando, fazia tanto barulho. Ó alma abatida, plantado como uma estaca virada assim de cabeça para baixo, se puder, responda-me. E eu disse a ele. E me abaixei assim como um frade que dá a última confissão para o assassino vil, esperançoso de ganhar tempo e retardar a morte. E então ele chamou. É você? Já chegou?
Já está plantado aí, Bonifácio? A profecia errou por alguns anos. Chegou cedo. Tem uma nota aqui que eu quero saber quem é esse Bonifácio. Pelo que eu tô vendo aqui, Bonifácio é o Papa que substituiu esse que tá agora enterrado. Então, ele estava esperando o Papa que sucedeu ele para ser enterrado junto com ele. Porque provavelmente era uma pessoa também que cometia os mesmos tipos de crime que ele, que é o de simonia, né? Aí só uma nota interessante que eu vi aqui, quando ele falou que ele se abaixou, o Dante, né, para falar com esse Papa, ele falou assim, ó, e me abaixei assim como um frade, que da última confissão para o assassino viu, esperançoso de ganhar tempo e retardar a morte. Isso aqui, ele está se referenciando que, naquela época, a punição de um assassino era ser enfiado de cabeça para baixo em uma cova e depois ser lentamente coberto por terra até que fosse sufocado. Dante se abaixa para ouvir melhor o que o pecador tem a dizer, como um frade chamado pelo criminoso com o pretexto de acrescentar algo à sua confissão. Então, era uma forma de punir um assassino. Que doido, é bem parecido com essa parte aqui do inferno. Continuando. Enfim, já ficou cansado das riquezas, aquelas que você não teve medo de roubar e assim arruinar a bela senhora? Isso aqui ainda é o Papa lá falando que ele achou que era o Bonifácio. E me vi em tal situação como aqueles que hesitam, quando não podem compreender o que foi dito, e, envergonhados, também não sabem como responder. Mas Virgílio ordenou: rápido, fale em voz alta e firme e diga que você não é quem ele pensa. E respondi, como se por ele estivesse sendo controlado. Os pés do espectro então chutaram de maneira violenta e, suspirando em voz alta, em uma voz de profunda angústia, e ele perguntou: o que então você quer de mim? Você tem tanta ânsia por saber quem sou, quem que se aventurou a descer até o precipício? Sim, o grande manto um dia foi minha veste. Na verdade, eu fui um digno filho de Ursa. E assim como os outros antes de mim, com filhos para alimentar, eu roubei e enchi a bolsa. Agora eu também estou aqui, embolsado, para sempre, acima de todos os simoníacos que vieram antes de mim, empilhados e espremidos sobre a fissura da rocha. Eu, por minha vez, também descerei, assim que chegar aquele que eu pensava ser você. Eu me enganei, pois fui muito rápido em questionar. Já fritei os meus pés por tempo demais, e enquanto estou aqui, ocupo a vaga mais alta. Os pés dele serão os próximos a arder em chamas. Ah, então, pro Papa, ele fica queimando até um novo Papa vir substituir. Não generalizando o que vai acontecer, que é algo que acontece com todos os papas, só com os que, pelo que eu entendi, são corruptos, né? Porque também ele está se baseando em uma profecia, né? Que é um papa corrupto, depois vem um outro corrupto, né? E os dois vão para essa parte do inferno. Deixa eu ver onde eu parei. Os pés dele serão os próximos a arder em chamas, até que depois dele venha um ainda mais desprezível, um pastor do ocidente, um ministro sem lei, que cobrirá a nós dois em sua merecida condenação. Ele será um segundo Jazão, como aquele de quem lemos em Macabeus, e assim como o rei daquele nada negou, este também será protegido pelo rei da França. Não resisti e me aventurei mais longe do que deveria, e retruquei com palavras à altura dele. Ah, responda-me agora. Quanto ouro Nosso Senhor exigiu de Pedro como pagamento quando confiou a chave sobre seus cuidados? A única coisa que ele disse foi: siga-me. E nem Pedro, nem os outros pediram ouro ou prata, quando escolheram o justo Matias para ocupar o lugar do traidor de almas. Fique aí, pois bem merece ser punido, e aguarde bem tudo que ganhou guarde bem tudo que ganhou desonestamente, e o que embolsou com tanto orgulho na traição a Carlos. Tem uma nota aqui, vamos ver se trata.
Carlos Nicolau III foi acusado de aceitar suborno para ajudar Pedro de Aragão a expulsar Carlos d'Anjou da Sicília. Continuando. E se eu não estivesse ainda impedido pela reverência e essas tremendas chaves que um dia foram carregadas por você na vida feliz, eu usaria palavras mais pesadas, porque sua maldade só trouxe tristeza ao mundo, esmagando os justos e premiando os maus. Foi sobre vós, pastores, que o evangelista profetizou quando viu aquela assentada sobre as águas, a prostituta que fornica com os reis, aquele que nasceu com 7 cabeças e tinha o poder e o suporte dos 10 chifres e cujo vício dava prazer ao seu marido. Deixa eu ver, tem uma nota sobre isso que eu não entendi. Ele tá falando de Apocalipse aqui. Eu imaginei que era algo assim. Dante personifica em uma mulher. Dante personifica em uma mulher. A visão da primeira besta do Apocalipse que Dante personifica em uma mulher. Esta alegoria é aplicada à corrupção da igreja, representada sob a figura da Roma de 7 colinas, assentada em honra entre as nações, recebendo reverência, enfim. É um textinho meio longuinho, mas basicamente o Papa começou a prostituí-la vendendo seus dons espirituais, no caso, prostituindo a igreja. É uma referência a Apocalipse, né? Deu pra entender. Agora, o ouro e a prata são os seus únicos deus, seu único Deus. Qual é a diferença entre você e os idólatras, exceto que adoram um único Deus e vocês centenas? Constantino, quantos males você causou, não por ter mudado tua fé, mas pelos dons que cedeste, tornando o sumo pontífice um homem rico. Enquanto eu vociferava essas palavras, aqueles pés imundos escoiceavam o ar, talvez de raiva ou por senti-las pesar na consciência. Eu creio ter agradado ao meu guia. Ele ouvira atento, com um semblante contente, o som dessas palavras verdadeiras. E em seguida, ele me pegou em seus braços e, tendo-me estreitado contra seu peito, escalou o caminho pelo qual tínhamos descido. Ele não se cansou de me carregar, até chegarmos ao topo da ponte, que atravessava da 4ª para a 5ª fossa. E ali, suavemente, ele colocou seu fardo no chão. Aquele precipício era tão áspero e íngreme que seria difícil até para os cabras monteses, que seria difícil até para as cabras monteses. Então, um novo vale apareceu diante de meus olhos. Só uma nota aqui que eu vi depois, de algo que eu já tinha comentado, é que ele estava falando assim: enfim, já ficou cansado das riquezas, aquelas que você não teve medo de roubar e assim arruinar a bela senhora. Quando ele falou isso da bela senhora, ele quis dizer a igreja. É bem algo apocalipse mesmo, né? Que tem isso de a noiva ser a igreja, o marido ser Deus e coisas do tipo. Bom, vamos para o último canto dessa leitura, que é o canto 20, 8º círculo, Malebolge, 4ª Bolgia, Adivinhadores. Agora meus versos cantarão novos tormentos e darão matéria ao 20º canto desta primeira canção, sobre as almas submersas. Eu já estava ansioso para perscrutar essas profundezas que se faziam visíveis, e em lágrimas de agonia estavam banhadas. E vi muita gente enchendo todo o vale circular. Todos choravam em silêncio e muito calados, e caminhavam como os penitentes em nosso mundo. Aí uma nota que eu acabei de ver é que ele fala que eles choravam em silêncio, muito calados, e a penitência deles é não poder falar, por isso que é calados. Continuando. Quando eu pude contemplá-los com um olhar mais detido, vislumbrei estarrecido uma anomalia extraordinária. Todos eles tinham a cabeça torcida para trás. Seus rostos estavam virados em direção às costas, e os miseráveis eram forçados a andar de ré. Tá, entendi. Ou não entendi, pera. Uma vez que eles olharam para o futuro, agora eles não podem olhar para frente. Por isso que eles estão com a cabeça virada.
Ah, porque eles são adivinhadores, né? A gente tá lendo a quarta bugia de adivinhadores. Ah, eu acho que deve estar ligado a algo do tipo. É porque eu vi alguma coisa mencionando que era bruxaria, algo assim. Então eu acho que é, por exemplo, cartomante, coisa do tipo, né? Que são pessoas que vão tirar as cartas pra supostamente ver o futuro, algo do tipo. Aí agora essas pessoas, de acordo com esse círculo, né, do inferno, elas olham para trás. Por em vida olharem para frente, para o futuro, adivinhar o futuro. Continuando. Embora existam muitos tipos de paralisia, eu nunca tinha vislumbrado tal forma de distorção, e pensando bem, não acredito que isso possa ser. Deus permita. Meu Deus, peraí. E pensando bem, não acredito que isso possa ser. Deus permita, leitor, que colhas os frutos desta leitura, para que possa compreender. Vendo aquilo, como eu poderia manter meus olhos secos? No caso, Tony deve ter chorado, né? Dante lembra ao leitor quantas vezes, desde o início da jornada, ele teve o seu futuro revelado. Chorei ainda mais quando se aproximaram essas formas humanas tão cruelmente deformadas. As suas lágrimas caíam e escorriam entre as nádegas. Ah, porque eles estão com a cabeça ao contrário, né? Então faz sentido. E como eu chorava. Apoiava-me em uma das rochas do penhasco rígido, até que minha escolta perguntou-me, que é o guia, né? Por acaso está com pena deles? Aqui, a piedade só vive quando está morta. E quem pode ser mais leviano do que aquele que se lamenta perante o julgamento de Deus? Levante-se, erga a cabeça, veja quem se aproxima. Aquele que foi engolido pela terra diante dos tebanos e o qual todos gritavam: Ei, cadê você? Anfiaral, por que está fugindo da batalha? Mas ele não encontrou descanso, pois logo afundou aqui neste vale, onde Minos e todos enlaçam. Veja como seus ombros estão no lugar do peito. Ombro no lugar do peito. Porque em vida desejou demais olhar adiante, e agora só pode ser o curso que já foi seguido. Eis Tiresias, o homem que mudou de semblante, transmutando-se de homem para mulher, sem nada revelar de sua aparência anterior. E depois tornou a sua verdadeira forma, ao golpear duas serpentes retorcidas com seu cajado, voltando a cobrir-se com suas barbas masculinas. Vindo atrás dele, o próximo é Aronta, que se refugiava entre as colinas de Luna, onde lidam os camponeses perto de Carraro. Ele ergueu entre os brancos mármores sua espelunca, dentro de uma caverna, de onde podia avistar o mar e as estrelas, livre de todas as obstruções. E aquela cujos seios estão escondidos, os quais você não consegue ver, pois estão cobertos pelo imenso véu de seus cabelos desgrenhados, aquela foi Mantó, a virgem que muito peregrinou até criar raízes na terra onde eu nasci. Sobre isso, eu gostaria de dizer algumas palavras. Tendo seu pai partido do doce mundo e a cidade de Baco caída em cativeiro, por muito tempo ela caminhou errante, no alto das montanhas da bela Itália, aos pés do Alpes que as separam da Germânia, sobre o Tirol, jaz um lago chamado Baneco. Ela se alimenta do fluxo de 1000 nascentes entre Guarda, Val Carmônica e os Apeninos, e nesse lago todas essas águas se represam. É o ponto exato, no meio do caminho, de onde os bispos de Verona, Trento e Brescia poderiam estender suas mãos e esconder bênçãos. A bela e forte Cinderela de Pescara, que desafia os brescianos e os bergamenses, também está cravada no declive dessas águas. Ali, a torrente que não pode ser contida no seio de Benaco transborda e forma um rio, que espalha seu curso pelos prados verdejantes. Este rio que flui é chamado de Mincio, e não mais Benaco.
Em seu caminho, descendente, vai até Governo, onde deságua no rio Pó. Não flui muito antes de encontrar uma planície. Ele se estende formando um pântano. Por isso, no verão, a pestilência cresce. E enquanto passou por ali, a Virgem Selvagem encontrou a terra cercada pelo mangue, sem cultivo e desabitada pelos homens. Continuando. E ali, para fugir de todas as relações humanas, ela permaneceu com seus servos e operou suas artes, até o dia em que seu corpo morto foi ali sepultado. E com o tempo, os camponeses vieram de todos os entornos para povoar aquele lugar que o lodaçal protegia como uma fortaleza. E construíram uma cidade sobre seus ossos mortos. O nome dela foi escolhido para aquele local. Passou a ser Mantua. Não foi preciso lançar sortes. Um grande povo habitava o interior de seus muros, antes que o estúpido Casalode fosse enganado e vitimado pela trapaça de Pinamonte. Portanto, sempre que você ouvir, e isso é um alerta, qualquer história sobre minha cidade, saiba que todas são falsas e esta é a verdadeira. E eu respondi: seus raciocínios, mestre, são tão convincentes e inspiram tanta confiança que outras palavras não me serviriam nem como carvão. Mas diga-me, entre essas almas que aqui passam, há mais alguma que seja digna de nossa atenção? Isso é, que retém todos os meus pensamentos? Isso que ele falou tem até uma nota engraçada agora. Isso que ele falou de que retém todos os meus pensamentos. Que a nota é: a paciência do leitor é certamente abusada por esta divagação de Virgílio, e o próprio Dante parece consciente de que é um tanto inoportuna. Toda essa história que Virgílio estava contando, né? É um pouco confusa, porque ele está falando de rios e tudo mais, e um rio para outro, que virou uma cidade e tudo mais, que não são coisas assim tão importantes, né? Ele tá só mencionando uma pessoa que tá lá nessa parte, né, do inferno, dos adivinhadores. E aí ele acabou contando uma história assim que não interessou tanto ao Dante, talvez não interesse tanto, pelo menos não me interessa tanto, talvez não interesse tanto vocês. Por isso que o Dante fala isso. Tem alguma outra história assim interessante pra contar de alguém que esteja aqui? Continuando. Cadê aqui onde ele perguntou? E então ele me respondeu: sim, veja aquele, cuja barba cai de sua face e cobre os ombros morenos, quando a Grécia foi esvaziada de seus homens. E foi apenas nos berços que sobraram meninos, ele era um vidente, e ele, junto com Calcas, previu, em Aúdes, a hora de cortar as amarras. Seu nome é Eurípides, e em certa passagem da minha grande tragédia, sobre ele cantei. Você sabe, pois a conhece com a palma da sua mão. Aquele outro ali, que tem cintura fina, era conhecido como... Meu Deus, Michael Scott? Deixa eu ver essa nota aqui. Não, acho que é Michael, né? Tipo, Michael Scott, cientista natural de... Enfim, isso aqui é... Ele floresceu ao decorrer do século, tá? Fez contribuições para a astrologia. Ele era um astrólogo. Nossa, o astrólogo foi considerado também aqui em Adivinhadores. Nossa, mas o nome dele parece Michael Scott de The Office. Eu acho que se escreve igual, só não tem 2T. Enfim. Como Michael Scott, um homem que certamente conhecia muito bem as artes da magia fraudulenta. Veja Guido Bonatti e veja Asdente, que abandonou a arte dos cadarços e do couro e agora se arrepende, mas já é tarde demais. Veja as mulheres infelizes que deixaram tear a agulha e o fuso para se tornarem adivinhas e arruinaram a muitos com suas ervas e imagens. Mas, por ora, vamos. Caim, com seus espinhos, já se aproxima do limiar dos hemisférios e já se agitam em marés lá em Sevilha. A lua, na noite passada, estava cheia. Disso você deve muito bem se lembrar, pois na selva escura foi ela quem te acalentou. Assim ele me falava enquanto seguíamos em frente. Só tem mais uma nota aqui que eu achei muito interessante,
que foi um personagem que ele comentou que estava nessa área do inferno, que foi o Tiresias, que falou aqui que é um homem que mudou de semblante, transmutando-se de homem para mulher, sem nada revelar de sua aparência anterior. E eu fui ver a nota dele aqui. Tiresias foi um adivinho e mago tebano, cuja mudança de sexo é descrita por Ovídio em Metamorfoses 3. Eu achei bem interessante. Eu vi que Metamorfoses 3 é um poema do autor Ovídio. E eu fiquei muito interessada em ler. Mas terminamos a leitura de hoje. E tem alguma imagem? Não sei se eu descrevi alguma imagem. Tá aqui. Acho que não tem uma imagem esse canto das pessoas com a cabeça ao contrário. Tem uma imagem aqui, mas eu acho que eu vou nem descrever ela ainda, porque eu acho que ela tem mais a ver com o próximo canto, que é o dos corruptos. Então, gente, obrigada por quem acompanhou a leitura, por quem tá acompanhando esse livro aqui no podcast, e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.